Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de 1 Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 1. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por mais uma vez podermos estar reunidos com os irmãos em torno da tua palavra, Senhor. Para nós é um privilégio muito grande, Senhor, poder ter acesso à tua palavra e por ela ser edificado, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra possa usar o irmão que fala, Senhor, também os corações que vão escutar a tua voz, Senhor. Porque nós sabemos que sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. A nossa sabedoria não consegue alcançar o espírito da palavra, Senhor. Nem os nossos pensamentos, Senhor, podem alcançar a altura e a profundidade onde o Senhor está. Por isso nós te pedimos, Senhor, abra a porta da palavra, Senhor. Que a tua palavra possa ganhar os nossos corações, a nossa mente, Senhor, para que possamos ser edificados pela tua palavra, Senhor. Nós, na autoridade do nome do Senhor Jesus, se porventura algum espírito enganador vem se intrometer no nosso meio, Senhor, para colocar distração, para tirar o acesso à tua palavra, para promover discórdias ou intrigas, Senhor, nós, no nome e na autoridade de Jesus, nós expelimos esses demônios, porque nós sabemos que onde o teu povo se reúne, o auditório nunca é pequeno, Senhor. Nós reconhecemos as tuas bondades, as tuas misericórdias, mas também reconhecemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso nós te pedimos, Pai, nos guarda nessa noite em torno da tua palavra. Não deixe que nenhuma distração, Senhor, possa nos tirar o foco e o espírito da tua palavra. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornasteis imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amém? Até aqui. Meus irmãos, a cidade de Tessalônica era uma cidade capital da província romana da Macedônia, região que faz parte hoje da Grécia atual, e a igreja tinha sido fundada na segunda viagem apostólica do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o ministério do apóstolo Paulo teve 33 anos,
Os primeiros 11 anos foi a primeira viagem, a segunda viagem foram os outros 11 anos e a terceira viagem, outros 11 anos. E nessa segunda viagem, isso está lá no capítulo 17 de Atos, Paulo ele chega nessa cidade e, como um bom pregador da palavra de Deus, ele procura um lugar onde a palavra de Deus pudesse ser confiada. E ele vai até algumas sinagogas, ele encontra um lugar, e lá ele prega por 3 sábados. Ficou 3 sábados pregando na sinagoga, que realmente o que era o evangelho, o que era a fé, o que era o Cristo que havia de vir e que os judeus não conseguiam compreender. E dentre esses 3 dias, a igreja em Tessalônica nasce. E nasce uma igreja jovem, porém uma igreja pujante, uma igreja cheia de fé, cheia de irmãos verdadeiros, como Paulo diz aqui, uma carta de alegria do apóstolo Paulo, não como uma carta de 1ª e 2ª Coríntios, mas quando nós vemos Paulo escrever a essa igreja, nós vemos uma carta de um pai alegre e feliz, escrevendo a uma igreja que não tinha necessidade de nada mais ser acrescentada, porque era uma igreja que guardava as verdades elementares da fé, e dessa forma se tornou uma igreja modelo, não somente na Macedônia, mas em toda aquela região. Porque a fé deles repercutia de uma certa forma, que elas viraram uma fé inspiradora para os demais cristãos. E veja que interessante. Nós vemos que nessa pregação de Paulo, ele teve uma grande ameaça dos judeus, e se você ler lá no capítulo 17 de Atos, você vai ver que ele teve que fugir de lá e ir para Bereia, porque os judeus começaram a perseguir ele. Por quê? Porque a pregação de Paulo causava tumultos, e os judeus iam nas sinagogas, iam perante as autoridades romanas e diziam: esse que está pregando aí tem causado um estorvo em toda a humanidade. Ele está contaminando o mundo com essas palavras que ele está falando. E realmente Paulo tinha essa pujança, né? Onde ele chegava, os ambientes eram modificados. Quando ele chega em Roma, a igreja nasce nas prisões. Quando ele ia ser açoitado, os carcereiros se convertiam. Quando ele está lá no capítulo 16 de Atos, que foi preso, e teve aquele grande terremoto, então você vê que aquele guarda queria se suicidar, e ele diz: não te faça nenhum mal. E o guarda pergunta para ele: o que eu faço para receber a fé? E ele diz para o guarda: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa foi a realidade onde nasceu essa igreja, uma igreja que Paulo mesmo diz que não teria nada mais a ser acrescentada, a não ser que continuassem crescendo e recebendo o evangelho do Senhor Jesus. Amém? E no capítulo 1, verso 5, ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente com palavras, mas sobretudo com o poder do Espírito Santo, na plena convicção, como sabeis tem sido o meu procedimento entre vós, amados irmãos. Paulo, ele tinha essa peculiaridade de ensinar fazendo assim como o nosso Senhor Jesus fazia. O Senhor Jesus sempre nos ensinou dando exemplo, por isso que ele diz assim: em tudo eu dei o exemplo. Então veja que interessante, irmãos. Paulo, ele chegava numa cidade e ele procurava um lugar onde ele poderia estar propagando o evangelho e a graça do Senhor. Olha as prioridades na vida do apóstolo Paulo. Nós vemos que no capítulo 16 de Atos, quando ele chega naquela cidade, ele diz que ele procurou um lugar onde ele achava valoroso para ter um lugar de oração. Ele encontrou algumas mulheres ali, então ali ele prega o evangelho, se levanta um espírito de adivinhação, aquele espírito andava atrás dele dizendo: esses que vos pregam o evangelho são filhos do Deus Altíssimo. Paulo expulsa aquele demônio, aquela mulher é livre, ele vai preso, e ele é preso, ele sai dali, chega a Macedônia agora, chega na cidade de Tessalônica, e quando ele chega ali, ele já procura uma sinagoga para pregar o evangelho, prega o evangelho, a igreja já nasce naquela cidade, e a igreja já se torna uma igreja operante naquela cidade. Porque ele não foi somente com palavras persuasivas, mas ele foi em demonstração de poder. Porque onde Paulo chegava, a demonstração do poder do Espírito Santo, a demonstração da vida de Paulo e das prioridades de Paulo estavam presentes na vida dele.
Então veja como que nós podemos pregar o evangelho se nós não tivermos essa prioridade no nosso coração. Qual é a nossa prioridade? O que tem sido a nossa prioridade? E aqui nós vemos que nós temos uma igreja, segundo o verso 7, que ela se tornou modelo. Verso 7 diz assim: de sorte que vos tornastes modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal forma que não temos mais a necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja que fé operante nesses irmãos. E aqui nós temos alguns pontos que nós precisamos frisar entre nós, para que nós também, para que nós pudéssemos alcançar essa estatura de ser uma igreja modelo, não somente para Joinville, mas também para as nossas regiões circunvizinhas. Como é agradável aos olhos do Senhor uma igreja modelo, que não é contaminada com nada que vem do mundo, mas, pelo contrário, uma igreja que é pura e verdadeira, uma igreja que prega a palavra a um certo ponto, que não tem a necessidade de Paulo acrescentar nada. E veja, irmãos, aqui, diferente de 1 Coríntios, Paulo não está dizendo que tem vários teólogos que conhecem as Escrituras, vários mestres entre eles. Nós estamos vendo uma igreja nova, uma igreja que tinha acabado de nascer, e quando Timóteo volta para Coríntio, e Paulo está em Coríntio, Timóteo volta com essas boas novas, falando para Paulo como que era o proceder da igreja em Tessalônica. E Paulo se alegra de uma certa forma, que ele diz: nossa, que alegria no Senhor, porque pelas obras de vocês é notório a eleição de vocês. Amém? Veja o que ele diz no verso 4. Reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Então a nossa eleição era reconhecida por quê? Por causa das nossas obras. A fé não vem da obra, mas as obras testificam a nossa fé. Por isso que em Tiago, capítulo 2, verso 13 em diante, Tiago vai dizer que a fé sem obra ela é morta. É uma fé inoperante, é uma fé realmente que não existe. Como os irmãos atuais falam, talvez seja só um sistema de crer, ou um modo de pensar. Às vezes nós pensamos que cremos, mas será que se nós botássemos a nossa fé em prova, nós vamos conseguir ter uma fé operante diante do Senhor? Dos pontos que eu quero frisar com os irmãos é que realmente a fé dos tessalônicos era uma fé operosa. Primeiro ponto é operosidade da vossa fé. Era uma fé operante, uma fé que produz frutos, porque a fé sem obra é uma fé morta. Uma fé operante é uma fé de um bom testemunho. Uma fé operante é uma fé inabalável. Você lembra lá do Salmo 125, verso 1? Lembra lá? Vamos ler lá, irmãos? Salmo 125, verso 1, o que diz lá? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Verso 1 e 2. Essa é uma fé inabalável. Essa é uma fé operante. Essa é uma fé que produz fruto. Essa é uma fé transformadora. Por isso que Paulo diz, por causa da operosidade da vossa fé. Essa é a fé que nos mantém firmes no Senhor. Essa é uma fé que produz frutos. Essa é uma fé que produz em nós frutos dignos de arrependimento. Essa é uma fé que nos mexe por dentro e nos faz trabalhar para o Senhor. Essa é uma fé que tira as nossas prioridades e coloca as prioridades do Senhor dentro de nós. Essa é uma fé que nos mantém trabalhando de uma certa forma para o Senhor, que nós não nos preocupamos mais com picuinhas, com defeito dos irmãos. Pelo contrário, uma fé operosa é uma fé que suporta um grande cargo ou um grande fardo.
É uma fé que faz nós suportarmos uns aos outros em amor. É uma fé que está preocupada com as coisas do Senhor, não somente com as nossas coisas. É uma fé que está fundamentada em Cristo. É uma fé que transforma as pessoas que estão perto de nós. É uma fé que ela é vista de longe. As pessoas que nos enxergam de longe, enxergam algo de diferente em nós. Tem algo de diferente no Lucas. Tem algo de diferente no Rodrigo. Tem algo de diferente no Marcelo. Ele crê de uma maneira sobrenatural. O problema é que, às vezes, a nossa fé não está operosa dessa forma, né, irmãos? Nós temos uma fé pacífica. Por isso que, se nós lermos o livro de Tiago, capítulo 2, nós vamos entender bem o que Tiago está falando. Verso 14, Tiago diz assim: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual o proveito? Acaso semelhante fé pode salvá-lo? Veja, irmãos, Tiago está querendo dizer assim: se você diz que tem fé, e essa fé que vem do Senhor Jesus Cristo, mas não tem obra, provavelmente essa sua fé é uma falsa fé. É uma falsa maneira de crer que você pode ter recebido dos seus pais, dos seus amigos, por causa de algo social, por causa de algum ambiente que você quer estar. Porque uma fé que é operosa, uma fé que vem do céu, uma fé que vem de Deus, é uma fé transformadora. É uma fé que te modifica. É uma fé amorosa. É uma fé sobrenatural. É uma fé que não confia somente nas coisas desse mundo, mas, pelo contrário, uma fé que se agarra às coisas sobrenaturais de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Porque você não se agarra mais nas coisas daqui, mas agora você se agarra nas coisas que vêm do alto. Por isso que o terceiro ponto que Paulo vai falar para os irmãos é realmente a firmeza da esperança deles no Senhor Jesus Cristo. Porque os três pontos parecem-me que um se liga ao outro. A operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso coração e a firmeza da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. São três pilares que um se liga ao outro, porque você só vai ter essa fé operosa se a firmeza da sua esperança estiver no Senhor Jesus Cristo. Você só vai ter um coração abnegado se realmente você estiver com essa esperança no Senhor, com essa fé operosa, então você consegue ter essa abnegação de fazer com que os irmãos vivam. E às vezes você deixe seus direitos, que são seus, e isso é abnegação, deixar de viver para que outro viva. Você deixa seus direitos, as suas coisas, para que outros irmãos possam estar vindo a viver. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 4, 17, filhinhos, por quem novamente sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está querendo dizer assim, eu estou me negando a mim mesmo, estou sofrendo na minha carne, açoites, perseguições, intrigas, para que outros irmãos vivam. Isso é a abnegação do amor, é o segundo ponto. Então, se nós não termos essa fé operante, e esse amor abnegado, como que nós vamos ter essa firmeza nessa esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você consegue me entender, irmãos? Essa fé precisa produzir em nós uma esperança. E essa esperança vai produzir um fruto de abnegação. E essas coisas, elas são ligadas. Então, não tem como você ter uma fé operosa sem ter um coração abnegado, sem ter a sua esperança em Cristo Jesus. Não tem como você ter uma esperança em Cristo sem ter um coração abnegado, sem ter uma fé operosa. Então você veja por isso que Tiago vai dizer assim para os irmãos, pode essa fé salvar vocês? Essa fé que vocês dizem ter? Porque essa fé sem obras, ela é uma fé inexistente. É uma fé sem vida, é uma fé sem fruto. E ele vai continuar dizendo, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras.
Porque a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, ela é uma falsa fé. Porque nós que somos filhos de Deus, que fomos regenerados pelo Espírito Santo, que temos o testemunho de Jesus Cristo dentro de nós, se realmente nós amamos o Senhor, nós temos essa fé operante. E essa operosidade em cada um de nós vai nos distinguir, porque uns são mais velhos, outros estão começando agora, outros começaram ontem. Porém, todos aqueles que têm essa fé salvífica, ela precisa estar de alguma forma, seja de pequeno, seja de médio, ou seja de um grande porte, ela precisa de alguma forma estar nos transformando, está fazendo com que nós operemos ou cooperamos na obra do Senhor. Porque se essa fé, Tiago diz, ela for uma fé inoperante, ela é uma fé inexistente. E se você vê lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver o que aqueles homens que viram de longe a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, eles fizeram pela fé. E a Bíblia diz que pela fé os mundos foram criados. Então essa fé, ela precisa produzir em nós a operosidade do nosso coração. Porque se nós não estamos colocando a nossa mão na seara do Senhor, aonde está a nossa fé? E, irmãos, hoje é muito comum você ir num lugar onde tenha muitas pessoas. E às vezes você vai em lugares que tem 1.000, 2.000 pessoas. Mas se você pregar realmente a palavra como ela é, quantos que vão ficar? Quantos que vão conseguir se submeter ao peso da palavra? Às escrituras sagradas? Porque realmente, quando nós estamos expostos às Escrituras, vai ser manifesto o desejo do nosso coração. Nós podemos ler qualquer parte das Escrituras. Elas vão expor aonde está o nosso coração. Porque o Senhor Jesus mesmo diz, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E onde está o teu coração, está todo o seu tempo. Por isso que, se o meu tempo está na obra do Senhor, nessa fé operosa, eu dou tempo para as coisas do Senhor. Porém, se o meu coração não está na obra do Senhor, irmão, de fato e de verdade, a minha fé não é uma fé operosa. Não é uma fé transformadora. Não é uma fé que tem edificado o meu coração. Não é essa fé que me torna um irmão inabalável. Talvez por isso que nós somos tão inconstantes na obra do Senhor, né? Parece que ora nós estamos fervorosos e queremos reunir, e daqui a pouco dá uma tristeza. Aí o irmão já olha com uma cara estranha, a gente já fica meio triste. Aí o irmão dá uma pregação meio dura, a gente fica meio... Nossa, que pregação é essa? E assim vai, irmãos. Por quê? Porque a nossa fé não está operante, não está produzindo. Porque uma fé operante, ela não tem tempo para esses subterfúgios da carne. Você começa a esquecer essas coisinhas, essas picuinhas que nós temos de Adão. Essas coisas que nos separam dos irmãos. E se realmente essa operosidade da nossa fé começar a produzir em nós um coração abnegado, então realmente a nossa esperança estará no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E o diabo é muito sorrateiro quando ele faz com que a nossa esperança fuja das coisas do Senhor para que se coloque nas coisas desse mundo. E nós falamos de esperança, falamos de fé, falamos da pregação, falamos do evangelho, mas parece-me que o mundo tem enganado os cristãos de uma certa forma, que nós passamos a maior parte do nosso tempo dando tempo para as coisas desse mundo e não dando tempo para as coisas do Senhor. Certo irmão pediu um conselho para um pastor antigo. E ele queria mesmo viver uma vida santificada diante do Senhor, mas ele não conseguia. E ele sentou, foi no gabinete pastoral, antigamente tinha isso, né? Gabinete pastoral, sentou lá, pastor, queria falar com o pastor. Sim, irmão. Eu queria que o irmão me ajudasse aqui, porque eu queria trabalhar na obra do Senhor, queria dar fruto, porque eu li que uma fé
verdadeira é uma fé frutífera, né? E o irmão sentou na frente daquele pastor, um pastor antigo, e o pastor pegou um caderno e começou a fazer algumas perguntas para ele. Quando você acorda, o que você faz, irmão? Ah, irmão, quando eu acordo, eu escovo os dentes, isso. Vai dando bastante relatos do que você faz. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu levo meu cachorro para passear, eu faço isso, eu almoço, volto do trabalho, levo meu cachorro para passear de novo, volto para casa e durmo. E no outro dia, novamente de novo. Não, bom, eu acordo, tomo café, escovo os dentes, tal, levo meu cachorro para passear. E pasme, ele tinha mais tempo com o cachorro do que com Deus. E o pastor perguntou com ele, quanto que você gasta com o seu cachorro? Porque o pastor começou a ver que ele considerava mais o cachorro do que as coisas espirituais. Ele falou, eu gasto tanto com o cachorro. E com o Senhor você gasta tanto? Com o Senhor eu gasto quase nada. E o pastor falou para ele, peguei, irmão, qual é o seu problema? Ele falou, qual, irmão? É que o seu Deus é o seu cachorro, não é o Deus das Escrituras. Cuidado, irmão. Quando você precisar de alguma coisa, talvez você precise pedir para o seu cachorro e não para Deus, porque todos nós temos um depósito diante de Deus. E onde está o nosso depósito hoje? Com quem nós temos passado o nosso tempo? Nossa, que vergonha, né, irmão? Que vergonha para esse irmão que tinha um coração sincero diante do Senhor. Não sei o testemunho dele, se ele seguiu o que o pastor falou, mas o conselho do pastor foi um conselho chave na vida dele. Ele precisava tirar o cachorro da vida dele e colocar o Senhor. Porque nós colocamos coisas no lugar do Senhor. Por isso que a nossa esperança às vezes não está no Senhor. Por isso que nós damos tempo para tantas coisas. E olha que vergonha para esse irmão se aconselhando com um pastor que não dava tempo para Deus, mas dava tempo para o seu cachorro. Não dava qualidade para o Senhor, mas o cachorro dele tinha qualidade. Colocava o seu dinheiro no cachorro e o pastor falou para ele, cuidado, irmão. Talvez quando você precisar de alguma coisa, você possa pedir para o seu cachorro e não para Deus. Porque nós temos um depósito diante de Deus. E se eu perguntasse para mim e para você, como é que está o meu depósito hoje diante do Senhor? Paulo diz o meu depósito. E o depósito de Paulo era tudo aquilo que ele tinha recebido do Senhor, todo o tempo que ele tinha passado no Senhor, tudo aquilo que ele tinha ganhado no Senhor. Então Paulo tinha um depósito nele, no Senhor. E esse depósito movia Paulo. Paulo, ele tinha autoridade porque ele tinha um depósito. Porque ele passava tempo com o Senhor, tempo lendo as Escrituras. Por isso que onde ele chegava, ele mudava a realidade das cidades. Por isso que quando ele ia trabalhar, aqueles que trabalhavam com ele se convertiam. Ele ia almoçar, aqueles que almoçavam com ele se convertiam. Aonde ele ia, estava havendo conversão, porque Paulo ele tinha uma realidade. E qual era a esperança de Paulo? A esperança de Paulo não era mais esse mundo. A esperança de Paulo era a esperança que precisa ser a nossa esperança. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz assim para os Tessalônicos: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, olha que reconhecimento glorioso que os irmãos dessa cidade tinham. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. E por que Paulo reconhecia a eleição? Por causa da operosidade da fé, por causa da abnegação do coração e por causa da esperança que eles tinham somente no Senhor. E essa precisa ser os pilares de uma igreja sadia, os pilares de uma igreja modelo. Esses três aspectos precisam ser os pilares da nossa fé. A nossa fé precisa ser essa fé operante.
Paulo fala em Efésios capítulo 5:16, remindo o tempo, irmãos, porque os dias são maus, o tempo já está passando. Nós estamos lá no final. Não vos embriagueis com um vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E nós precisamos de esclarecimento, porque se a nossa fé não está operosa, é vã a nossa maneira de crer. E olha, irmãos, hoje nós vivemos num tempo difícil, irmão. Irmãos se reúnem e falam de coisas extraordinárias do Senhor. Eles conhecem o Senhor e conhecem as Escrituras. Mas quando você olha a operosidade da fé, você vê que às vezes irmãos se reúnem e não que o número de irmãos seja algo que vai demonstrar se nós somos espirituais ou não. Não é isso. Mas você vê que não tem nenhum fruto. E não está tendo conversão. E não está tendo crescimento. E quanto mais as pessoas estudam e se reúnem para falar do Senhor, parece que mais longe elas estão indo do Senhor. Elas conhecem as Escrituras. Conhecem, como eu conheci uma família, que a família sabia o Novo Testamento de cor. Mas quando você olha para a família, você vê, eles sabem o Novo Testamento de cor, mas eles não praticam nada do que eles sabem. E olha que tristeza para nós se nós formos encontrados assim diante do Senhor. Por isso você vê uma igreja nova, recém-nascida, irmãos que talvez não sabiam de coisas tão extraordinárias, eles acreditavam tanto na vinda do Senhor e naquilo que eles pregavam, que eles estavam se confundindo. E Paulo vem e coloca umas regras para ele, não, no que diz respeito à vinda do Senhor, irmãos, não quero que ninguém vos engane. E ele começa a pregar o evangelho para os irmãos e colocar algumas regras para os irmãos. E ele começa a acrescentar algo, trazendo os irmãos para a realidade. Tinha irmãos que tinham tão viva a vinda do Senhor que eles não queriam nem mais trabalhar. E Paulo diz, quem não trabalhe, que não coma. Mas os irmãos tinham essa realidade, irmãos, que hoje falta. Hoje está todo mundo querendo trabalhar à vontade, mas ninguém mais vive a realidade da vinda eminente do Senhor, que é algo que acontecerá. Mas hoje nós estamos ao contrário. Então, veja como Paulo se alegra quando vê esses irmãos que têm essa eminente vinda do Senhor no coração deles. Por que eles tinham isso? Por causa do testemunho de Paulo entre eles, por causa da operosidade da fé, da abnegação dos corações dele, e a esperança deles estavam só no Senhor. Então eles não estavam mais preocupados com o que eles tinham, o que eles haviam de conquistar, ou talvez como é que eu vou criar os meus filhos. Eles confiavam de uma certa forma no Senhor e amavam a vinda do Senhor de uma certa forma, que eles estavam prontos e esperando o Senhor. Vamos ficar sentados aqui e esperar a vinda do Senhor, porque o Senhor está próximo. E Paulo diz, não, isso é muito bom, mas vocês têm que trabalhar, vocês têm que continuar a vida, vocês têm que ir no equilíbrio. E esse equilíbrio é o que nos falta. O problema é que hoje nós pendemos para o lado errado. Nós não temos essa eminente vinda do Senhor como uma realidade e a esperança do nosso coração. A nossa esperança está em muitas coisas. E como ser humano, ele é fácil de ser enganado, né, irmãos? O diabo está aí, o Senhor mesmo disse, aí vem o príncipe desse mundo. O Senhor mesmo disse, o mundo jaz no maligno, o mundo está sepultado no maligno. Isso é um sepulcro que nós vemos hoje. E às vezes nós estamos correndo somente atrás de embelezar o nosso sepulcro. Por isso que quando o Senhor olha para os fariseus, ele diz, vocês são igual os sepulcros caiados. Vocês por fora, vocês são bonitos. Mas por dentro, vocês não conseguem me enganar. Mas olha só que interessante. Paulo prega o evangelho com poder e demonstração de poder para esses irmãos. E essa demonstração de poder foi tão forte, o impacto do evangelho nessa cidade foi tão forte, que essa cidade se tornou um modelo para as cidades circunvizinhas. Eles viviam a realidade espiritual dessa vida íntima com o Senhor. Então, o que eles começaram a fazer?
Eles tinham amor pelos irmãos, eles tinham abnegação. E a abnegação é realmente isso, irmãos. Se você vê, o maior exemplo de abnegação está lá em Filipenses capítulo 2, verso 5. Ali você vai ver a abnegação encarnada. E Jesus Cristo, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E Paulo diz assim: irmãos, tende vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que ele sendo, e nós não sendo, queremos ser, mas ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso é o maior exemplo de abnegação. E essa abnegação precisa chegar no nosso coração, porque sem abnegação não tem uma fé operosa. Sem abnegação não vai ter uma firme convicção nas coisas que estão em Cristo Jesus. Você vai começar a colocar a sua confiança nas coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque quando você não tem o equilíbrio que a abnegação traz, você começa a correr atrás das coisas desse mundo. E a sua esperança talvez está lá na sua empresa. A sua esperança está lá na sua aposentadoria, está lá no seu salário. Mas, irmão, hoje o mundo está de um jeito que ninguém pode ter esperança de nada. Talvez você possa pensar assim: não, bom, eu tenho um bom dinheiro guardado, e eu posso dizer para você: será que você tem? Uma simples canetada acaba com todo o seu dinheiro, irmão. E você não vai ter mais nada. Nada. Por isso que em Mateus, em Lucas capítulo 12, Jesus vai dizer: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você vai poder dar em troca? Não temos nada, irmão. Por isso que o Marcelo diz que nós estamos entre o pó e o pó. Deus diz: tu és pó. E está num processo de pó. E no final, vai virar pó. Eu lembro que uma vez eu estava lá em Limeira, uma cidade de São Paulo, Americana. Eu cheguei numa casa muito rica, assim, sabe? A casa dá uns 2 locais desses, com elevador e tal. E eles me apelidaram de irmão pó. Eu preguei sobre o pó, que tudo é pó. O elevador vai voltar a ser pó, essa casa, a piscina, vai tudo voltar a ser pó, irmão. Nós estamos trabalhando com pó. E esquecemos das coisas essenciais, elementares da fé. Então, o que vai adiantar? Se eu tenho um pouco mais de pó do que você? Pó é pó, pó não vale nada, irmão. É isso que o senhor quer dizer. Por mais que eu ache que, né? Eu tenho, como aquele louco que dizia: eu colhi demais, preciso aumentar os meus celeiros para guardar tudo isso que eu comprei. E Deus disse para ele: não, hoje mesmo nós vamos pedir a tua alma. O que você vai poder dar em troca? Hoje a ciência, ela trabalha para que o homem viva mais. E você vê cientistas hoje falando que a partir de tantos anos, 10, 20 anos, o homem vai começar a viver 120 anos. Porque a esperança não está no Senhor, a esperança está somente nessa vida. E olha que tristeza, irmãos, se realmente quando nós chegarmos além dos 50, 60, 70, olha que tristeza. E você vê pessoas com 50, 60, 70, 80, ainda correndo atrás dessas coisas. Ou seja, além da vinda do Senhor estar iminente, a morte também está iminente. E às vezes até o último momento de vida você vai correr atrás dessas coisas, porque você não consegue ter uma fé operosa, um coração abnegado e uma esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, no último momento de vida, ainda você dá um recado. Sabe aquele dinheiro você bota em tal aplicação, e aquele outro dinheiro você bota em tal lugar, e isso você faz isso, faz aquilo, e morre e não leva nada. Alexandre o Grande, ele deu um grande exemplo no seu funeral. E veja lá, não vou falar, mas veja como é que foi o funeral de Alexandre o Grande. Você vai ver um dos homens que foram mais ricos do mundo. E ele fez questão de fazer um funeral apresentando que ele não levaria nada dessa terra. As mãos limpas, sem nada. Um médico junto para dizer: a medicina não conseguiu me curar. Não conseguiu. Por mais dinheiro que eu tive, não consegui acrescentar um dia na minha vida. E a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. Porque se realmente a nossa esperança estiver em Cristo, nós vamos ser igual ao nosso Senhor. Cristo vai sendo formado em nós. Então nós vamos deixando os nossos direitos para que outros irmãos possam viver através das nossas vidas.
E quando nós lemos lá em Ageu, capítulo 1, verso 4, nós vamos ver que o profeta dá uma grande advertência para nós. Ele diz assim: acaso é tempo de habitardes em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O profeta está dizendo assim: acaso é tempo de nós corrermos atrás apenas das nossas coisas, para estar ganhando coisa para nós mesmos, deixar nossa casa bonita? Será que é tempo disso? Enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? E a casa do Senhor, irmãos, para nós é a igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Então nós precisamos mudar esses conceitos na nossa mente. Nós precisamos começar a colocar as coisas na sua ordem certa. Buscar primeiro realmente o reino de Deus. Os irmãos me cobram, sabe, Jean? Eles dizem assim: irmãos, nós precisamos ter reunião de casais. E claro que precisamos. Mas nós tivemos 5 reuniões de casais. E eu pergunto para os irmãos: nós estamos praticando o que nós conversamos naquelas 5 reuniões de casais? Se tivermos praticando, então nós podemos ter a 6ª. Enquanto nós não estivermos praticando aquilo que nós falamos nas 5 reuniões, porque vai nos interessar fazer mais uma, encher os irmãos de conhecimento e não ter realidade vida do que é um casamento segundo os parâmetros bíblicos. Sabe por quê? Porque você não vai ter um casamento segundo os parâmetros bíblicos se as coisas não estiverem ordenadas na sua vida. Porque um casamento sadio é aquele casamento que o marido busca primeiro o reino de Deus. E você quer ver um casamento frustrado? É um casamento onde o marido busca primeiro o reino da sua mulher. Esse é um casamento frustrado. Ou um casamento em que a mulher busca primeiro o reino do seu marido. É frustrado. Porque um casamento, segundo as Escrituras, é um casamento para a glória de Deus. Aí você vai começar a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. A mulher começa a respeitar o marido como a igreja deve respeitar a Cristo. E daí você começa a ter um casamento sadio. A sua fé começa a ser operosa. A operosidade da vossa fé vai ganhar a sua esposa. A esposa, na operosidade da fé, vai ganhar o marido. O casal, na operosidade da fé, vai ganhar os filhos. Na abnegação dos corações, vão poder dizer para os filhos e ensinar os filhos a não ser avarentos e idólatras, porque a avareza é idolatria, e idolatria é exatamente isso, quando você coloca algo no lugar de Deus, isso é idolatria. Como aquele irmão que foi se aconselhar com o pastor e colocou o cachorro no lugar de Deus. Então nós precisamos realmente, irmãos, entender que se nós não termos esses parâmetros espirituais, nós não vamos conseguir ser uma igreja modelo para a nossa região e para as regiões circunvizinhas. E o que adianta nós fizermos, ou vamos fazer aqui, irmãos, um grande movimento? Vamos convidar irmãos do Brasil todo para estar aqui, fazer uma grande palestra, um grande congresso. Irmãos, quantos congressos eu já fui? E vou dizer para o irmão: não foi bom, não. Sempre é muito bom, irmão. É muita palavra, são muitas riquezas. O problema é que os corações não são transformados. É só esse problema. É muito conhecimento e pouca prática. É o que acontecia na igreja de Corinto. Mas não é o que acontece nessa igreja aqui. Essa igreja aqui, Paulo louva eles. E ele diz que é notória a eleição deles. Por quê? Porque eles tinham uma fé operosa, um coração abnegado. E a firmeza do coração deles estava em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E nisto nós conhecemos a caridade. O que é um coração abnegado? É aquele coração que dá a vida pelos vossos irmãos. 1 João, capítulo 3, verso 16. Nós temos lido isso quantas e quantas vezes. E vamos continuar lendo quantas e quantas vezes até que todos nós cheguemos a essa estatura. Não é verdade? É a mesma coisa que você querer apresentar, levar uma criança de 7 anos
lá para a faculdade. Não, ela precisa aprender a ler, ela precisa aprender a escrever, ela precisa aprender a se comunicar, ela precisa aprender a andar com outras pessoas, ela precisa. Enquanto ela não consegue isso, você vai enchendo ela apenas de assunto, de coisas que vão apenas estar matando a fé dela. Porque a criança precisa de leite, não de alimento sólido. Porque o alimento sólido é para os adultos. E como é que nós vamos medir quais são crianças e quais são adultos? Você pode me perguntar. Será que é pelo conhecimento? Não, não é pelo conhecimento, irmão. Não é pelo conhecimento. Você pode conhecer tudo das Escrituras. Talvez conhecer a Bíblia de capa a capa. Ser um grande teólogo, como hoje nós temos, grandes teólogos e grandes ateus. Como que nós vamos conseguir conhecer se somos crianças, se somos adultos? Como que nós vamos fazer isso? A partir da operosidade da nossa fé, da abnegação do nosso coração e perguntar para nós mesmos, aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa confiança? E 1 João capítulo 3, verso 16, vai dizer assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é cristianismo. O que passar disso, irmão, é apenas mais uma reunião informal, pode ser muito bonita, pode ser muito, né, com uma grande aparência de uma grande teologia. E não estou falando aqui contra a teologia, nós precisamos estudar as Escrituras, esquadrinhar as Escrituras, nos aprofundar nas Escrituras, mas nós precisamos praticar o pouco que já temos, porque se não praticarmos o pouco que nós temos, nós vamos só cada vez mais de mal a pior, porque esse conhecimento sem prática seduz, e muitos caem nessa sedução, e essa sedução nos traz uma fé inoperante. E Tiago, ele vem aqui e com a palavra de Deus ele racha os corações, ele diz, uma fé sem obras é uma fé morta. Existiam teólogos que queriam tirar o livro de Tiago das Escrituras, porque eles não entendiam, porque a fé não vem de obras. Segundo Efésios capítulo 2, verso 8, que a fé é um dom. Mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Você precisa entender os dois aspectos. Tiago está dizendo que se você não tem obra, a sua fé talvez seja só uma maneira de pensar. Porque uma fé sem obra ela não existe. É uma fé inexistente. É uma fé que não produz nada. Porque a verdadeira fé precisa produzir, ainda que por um pouquinho só, porque somos muito novos, ela precisa produzir um pouquinho de mudança interior. E esse pouquinho de mudança interior vai fazer com que você cresça no Senhor. Cresça no Senhor. E veja o que João continua dizendo. Filhinhos, não amemos, verso 18, de palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade. 1 João, capítulo 3, verso 18. Então nós precisamos ter essa abnegação de coração, Juca, para que os irmãos possam, aqueles irmãos que estão perto de nós, eles possam usufruir da vida de Deus em nós. Porque nós estamos acostumados com um sistema religioso e como é difícil, irmão, tirar o sistema religioso de dentro de nós. Como é difícil. Nós estamos acostumados a domingo após domingo vir aqui e sermos alimentados da palavra de Deus. Isso é uma bênção para nós. Mas quando você começa a servir o Senhor, você começa a aprender que quanto mais você alimenta, mais você cresce. É como aquela mãe que vai alimentar o filho. Ela nunca teve filho. O filho nasce, a mãe já está preparadíssima. Não precisou ninguém ensinar ela. Ela já sabe que tem que amamentar, sabe que tem que fazer isso. Pega, faz isso. Aquilo está dentro dela. Por quê? Quando você está amamentando, uma mãe que está amamentando o filho, ela está crescendo amamentando o filho. Ela está desenvolvendo a sua humanidade
amamentando o filho. Falando assim mais friamente, para que os irmãos possam entender. Um animal, quando tem a sua cria, não precisa ninguém ensinar ele. Você pega um cachorro, uma cadela que está com cria, ela já vai procurar um cantinho, ela já começa a se aninhar assim. Quanto menos você mexer nela, melhor para ela. Deixa ela sozinha. Não precisou ninguém ensinar ela, não fez um cursinho de mãe, nada. Ela vai lá, quietinha, ela vai lá, quando você vê, você acorda comigo. Tá os cachorrinhos tudo lá já. Ela já lambeu tudo, já tirou o umbigo, já estão todos limpinhos, já colocam cada um na sua teta, ela já sabe tudo. Porque quanto mais ela faz, mais ela cresce. E assim é na obra do Senhor. Quanto mais você tem essa abnegação de coração, mais você cresce. Por isso que uma coisa vai ligar a outra sempre, ó. É um triângulo. A operosidade leva à abnegação, que leva à confiança, que a confiança leva à abnegação, que leva à operosidade. Não tem como você perder isso. Isso é um tripé da fé, de uma fé modelo, Paulo diz, por causa da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso coração e da plena confiança que vocês têm em Cristo Jesus. A confiança de vocês não está no mundo, está em Cristo. Por isso, esses irmãos, eles amavam de fato e de verdade. Eles tinham algum problema com escatologia? Eles tinham. Paulo dá umas correções neles. Mas Paulo diz, não falta mais nada a vocês. Vocês estão bons assim. Não mude nada. Mas com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com os santos, Paulo fala, assim, assado, é assim. Mas não muda nada não, está muito bom assim, Paulo diz. Porque ele chega numa cidade e olha para essa cidade, uma cidade que está pujante, uma igreja pujante na cidade, onde pessoas estão encontrando o Senhor, onde pessoas estão mudando a sua vida, estão crescendo no Senhor, estão com uma fé operante, com um amor abnegado e com uma firme confiança da nossa esperança no Senhor. Amém? Se estivermos firmados nas coisas desse mundo, irmãos, nós não vamos conseguir ter uma fé operante, nem um coração abnegado. E é interessante como a nossa vida muda os nossos conceitos, porque conforme nós estamos, e aqui nós temos vários irmãos em várias faixas etárias de idade, mas conforme aquilo que nós estamos passando, nós vamos mudando. Por exemplo, minha filha vai se casar no dia 24, né? Eu vejo ela e ele correndo atrás e preocupados com as coisas do casamento. Não é verdade? Como nós temos que ter equilíbrio. Correr atrás das nossas coisas, mas priorizando as coisas do Senhor. E como nós esquecemos, né? Parece que nós temos hiperfoco, né? Nós temos um hiperfoco. Eu preciso fazer isso. Acabou-se tudo. Eu preciso fazer isso aqui. Coloque o seu hiperfoco no Senhor. É isso que os tessalonicenses tinham. O hiperfoco deles, porque nós temos às vezes esse hiperfoco. Né? Conheço alguns irmãos que têm isso. Conheci um irmão que estudava guitarra 16 horas por dia. É um hiperfoco. Não é verdade? Precisamos colocar esse hiperfoco no Senhor. Porque se nós colocarmos o hiperfoco no Senhor, que é esse foco primário das nossas vidas, principalmente os homens que não conseguem focar em mais de uma coisa, foca só numa coisa, e às vezes focamos só no nosso trabalho, só no nosso trabalho, só no nosso trabalho, e quando nós vamos ver, nós vamos trabalhando e morrendo e perdendo as coisas espirituais. Então nós precisamos colocar esse foco primordial na palavra, porque, mas o hiperfoco é ruim, quando está na palavra, não. Porque se realmente o seu hiperfoco estiver na palavra, ela vai te conduzir a um equilíbrio. Ela vai te mostrar que você tem que dar tempo para sua esposa. A palavra vai demonstrar que você tem que dar tempo para os seus filhos. A palavra vai demonstrar que você precisa trabalhar. A palavra vai te demonstrar que você precisa servir o Senhor. A palavra vai te demonstrar onde precisa estar a tua confiança. A palavra vai te demonstrar como a sua fé precisa ser operante. A palavra vai te demonstrar como você precisa ter um coração abnegado.
E veja, Provérbios, capítulo 11, verso 28, diz assim: quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, ele começa dizendo assim: exortem aos ricos desse presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança nas instabilidades das riquezas, mas em Deus, que era isso que os tessalonicenses estavam. Aonde estava a esperança dos tessalonicenses? Em Deus. Aonde está a esperança daqueles que possuem muitos bens nesse mundo? Nas riquezas. E talvez você possa olhar para mim e dizer assim: não, irmão, mas eu não sou rico. Ah, irmão, segundo os padrões desse século aqui, nós todos somos ricos. Todos. Todos somos ricos segundo os padrões do tempo que Paulo estava falando. E por isso que nós vivemos num tempo tão difícil. Um tempo que o diabo tem roubado todo o nosso tempo. Nós estamos engessados na fé e precisamos despertar desse sono. Veja, nem depositem a sua esperança nas instabilidades das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o seu aprazimento. Veja, mas em Deus, porque em Deus, irmãos, Ele em tudo nos proporciona. Porque se a nossa esperança estiver em Deus, nós vamos viver uma vida feliz. Sabe? É a mesma coisa que quando você visita uma pessoa que tem muitas posses. Você visita ele e você sente uma tristeza inconstante. Uma constante tristeza. E às vezes você visita uma pessoa que é desprovida de bens desse mundo. E aquela pessoa tem uma alegria, uma paz interior, uma graça do Senhor. Então você vai ver que a alegria, ela não vem dos bens desse mundo, nem das riquezas desse mundo. Mas ela vem de uma fé que a sua esperança está no Senhor. Amém, irmãos? E se nós realmente tivermos esses 3 pontos fixos nos nossos corações, nós vamos começar a mudar a nossa vida, irmãos, a colocar o nosso foco primordial em Cristo e saber que em Cristo nós vamos ser bons trabalhadores, em Cristo nós vamos ser bons maridos, em Cristo nós vamos ser bons pais, em Cristo nós vamos ser bons irmãos, em Cristo nós vamos andar cumprindo todos os nossos deveres cotidianos, em Cristo nós vamos ser irmãos e irmãs dignos de ser chamados de irmãos. Nós não vamos ser mais vasos de desonra. Vamos começar agora a ser vasos de honra na casa de Deus. Verso 18 de 1 Timóteo, capítulo 6. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos, prontos para dar e prontos para repartir. Verso 19. Que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Veja, que acumulem para si tesouros sólidos. Isso é o depósito que Paulo fala. Nós podemos estar acumulando 2 tipos de tesouros: o pó e o tesouro sólido. Paulo aconselha aqui: acumulem para si tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, para que quando nós precisemos do Senhor, nós estejamos um grande depósito diante do Senhor. Para que o Senhor não venha falar conosco e diga assim: irmão, vai e pede para o teu cachorro, ou vai e fala com o teu patrão, ou vai e busca o que tu precisa hoje na tua conta bancária, ou vai e busca na tua casa, que você trabalha tanto para edificar. Chega uma hora nas nossas vidas, e essa hora vai chegar para cada um de nós. Um momento difícil nas nossas vidas. Sempre chega. E como é bom quando nós chegamos diante de um momento difícil e nós temos um tesouro diante do Senhor.
Nós temos um depósito diante do Senhor. E quando o Senhor olha lá, não, mas aquele irmão lá, ele tem crédito comigo. Olha, irmão. E todo esse momento chegará para todos nós. Todos nós. Ninguém está livre disso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque realmente nós vemos a tua sabedoria, Senhor, nas coisas mais simples dessa vida, Senhor. Nós queremos te pedir que realmente nós possamos, com todos os irmãos aqui, Senhor, ter essa fé operosa, Senhor. Não uma fé sem vida, Senhor. Não uma fé morta em si mesmo, ou uma maneira vã de pensar, Senhor, que aprendemos dos nossos pais. Mas nós queremos ter essa fé operosa, Senhor, que produz em nós frutos dignos de arrependimento, Senhor. Nós queremos ter esse coração voluntário, Senhor, esse coração abnegado, Senhor, para poder, Senhor, realmente nos doar para os irmãos. Não somente aquilo que temos, mas a nossa própria vida, assim como o Senhor se doou por nós. Nos ajuda, Senhor, a termos esse coração abnegado, Senhor. Que a firmeza das nossas fé não estejam apenas nas coisas desse mundo, Senhor, mas estejam no verdadeiro tesouro, Senhor, nesse verdadeiro depósito, para que nós possamos realmente, Senhor, estar sendo instruídos pela tua palavra e que pela tua palavra nós possamos estar crescendo, Senhor. Nos ajuda a considerar a nossa vida, Senhor. Não queremos ser como os nécios, Senhor, mas nós queremos ser sábios praticantes, Senhor. Não queremos ser esquecidos, Senhor. Sair daqui e esquecer tudo aquilo que temos aprendido do Senhor. Mas nós queremos praticar, Senhor, o pouco que temos. Porque nós sabemos que o pouco que temos no Senhor pode alimentar uma multidão, Senhor. Assim como o Senhor alimentou a multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem um trabalhar na vida de cada um, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos reunidos, nós estamos estudando a tua palavra, nós estamos cantando louvores que glorificam o teu nome, porque nós cremos, Senhor, no Senhor Jesus. E nós sabemos, Senhor, que a nossa fé é poderosa, Senhor, para mudar a nossa situação, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós não podemos nada fazer sem ti, Senhor. Porque é o Senhor que opera tanto querer como efetuar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos responsabilidade, Senhor. Nos ajuda a não ser aqueles irmãos que fogem da tua palavra, Senhor. Mas nós queremos realmente escutar a tua palavra, colocar ela guardada dentro do nosso coração, para que possamos endireitar a nossa vida, endireitar a nossa fé, prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, para que realmente, Senhor, nós possamos ser conhecidos como um modelo não somente para Joinville, mas para todas as cidades circunvizinhas, Senhor. Por causa da operosidade da nossa fé, da abnegação do nosso coração e da esperança que temos em Cristo Jesus. Livra-nos, Senhor, da nossa esperança estar em todo e qualquer lugar, Senhor. Mas nós queremos que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Na Tua vinda, Senhor, no Teu Filho, nas coisas que nós temos contigo, Senhor, no nosso futuro, Senhor. Tira os nossos olhos apenas daquilo que possuímos nesse mundo e coloca os nossos olhos no Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Porque nós aprendemos que tudo vem de Ti e nada podemos sem Ti, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, abençoa cada irmã, Senhor, para que possamos ser verdadeiros pais, mães, esposos, esposas, Senhor, segundo a Tua palavra, para que possamos realmente, Senhor, ser um testemunho de uma família, ser um testemunho de um irmão, ser um testemunho de uma comunidade, ser um testemunho de uma igreja, Senhor, para que possamos ser bons testemunhos de Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que vivemos num tempo tão difícil, Senhor. É tanto entretenimento, Senhor. É tantas coisas, tanto trabalho, Senhor. Tantas preocupações que nos tiram o foco, Senhor. Tantas coisas que nos faz correr para longe de Ti. Nos ajuda, Senhor, a priorizar
as coisas espirituais, a procurar com zelo as coisas do Senhor, a juntar tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem, a ter esse depósito diante de ti, Senhor. Ó, Senhor, mas que esse depósito não seja um depósito humano, terreno, mas seja um depósito celestial, um depósito segundo a tua palavra, segundo as riquezas insondáveis que nós já temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Proclamamos